Saudações a todos, aqui é o mestrando Franz Robert Lima Mello. Sou pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, bolsista da CAPES, programa PROEB. Estou aqui para apresentar o trabalho que eu fiz juntamente com a professora doutora Cássia Regina Dias Pereira, intitulado Avanços Normativos Internacionais na Inclusão Escolar, Trajetória Histórica de 1950 ao final do século XX. Trabalho apresentado no Congresso Nacional de Educação, Diversidade e Inclusão. Partindo então da introdução, verificamos que o período pós-Segunda Guerra Mundial foi um período em que o mundo passou a ter uma visão mais inclusiva para a população, em especial aqueles veteranos de guerra que voltavam mutilados do campo de batalha, né? E havia a necessidade então de acolher esse público para as políticas públicas, né? Então, foi criado diversos organismos multilaterais, né? Entre eles a ONU, Organização Mundial da Saúde, Organização das Nações Unidas, Unesco, enfim. Esses órgãos multilaterais então passaram a organizar a paz no mundo e também propor, através de instrumentos normativos, recomendações para os países estarem melhorando as condições de vida de sua população. Então, houve então a comunidade internacional passou a adotar instrumentos normativos voltados à promoção dessa inclusão, que esse foi um dos bens que esses organismos multilaterais trouxeram. O objetivo, então, desse trabalho buscou, então, analisar os principais documentos internacionais criados por agências multilaterais que orientaram ações afirmativas voltadas à inclusão educacional no período de 1950 até o final do século XX. Né? Pegamos esse recorte histórico da metade do século XX, né, a segunda parte do século XX, até sua virada. Então, a metodologia utilizada foi o estudo documental, né? Entende-se esse estudo documental a partir que utiliza de fontes primárias e secundárias, como documentos oficiais, leis, relatórios, registros e outros materiais escritos não científicos para analisar e interpretar um determinado fenômeno. Então, partindo para as discussões, então, podemos destacar que houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, em seu artigo 1º já dizia lá: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Né? Destacando, então, que se todos os indivíduos são iguais, então também todos os indivíduos devem ter acesso à educação, inclusive a pessoa com deficiência. Né? Trago aqui, então, um tiro do Armandinho, né, referente aos direitos humanos, que ele vai citando lá o artigo 1º, né? Todas as pessoas nascem livres, iguais, em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Mais adiante, então, em 1975, a ONU também promulga a Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lá no seu artigo 24, né, detalhando a parte da educação. Os Estados partes reconhecem os direitos da pessoa com deficiência à educação. Para efetivar esses direitos sem discriminação e com base em igualdade e oportunidade, os Estados partes assegurarão sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis, bem como aprendizado ao longo de toda a vida. Ainda no seu artigo 24, né, cabe então o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além de fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pela liberdade fundamentais e pela diversidade humana. A pessoa com deficiência não sejam excluídos do sistema educacional geral sob a alegação da deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito compulsório ou do ensino secundário sob a alegação de deficiência. Né? Temos então a ampliação desses direitos para a pessoa com deficiência. Né? Temos também a Declaração de Jomtien, que aconteceu na Tailândia, Declaração Mundial da Educação para Todos, né? No seu artigo 1º, essa declaração foi feita pela Unesco em 1990. Ele apresenta que, né, referente a satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem, cada pessoa, criança, jovem ou adulto deve estar em condições de
aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Então aqui destaca então e amplia esse acesso à educação, né? No seu artigo 3º, universalização da educação, né? As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras com deficiência requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência como parte integrante do sistema educativo, né? Em Salamanca, então, na Espanha, a Unesco também em 94 publicou então a sua declaração. Consolidou então o conceito de educação inclusiva, defendendo os sistemas educacionais devem ser adaptáveis às necessidades individuais, garantindo a plena participação de todos os estudantes, independente de suas condições físicas, sociais e culturais, né? Acrescenta então também os direitos da criança, da pessoa com deficiência ao sistema educacional, a sua participação com os alunos regulares, né? E assim então essa declaração contribuiu para transformações na LDB, né? Lei de Diretrizes de Base da Educação de 96. Então, partindo para as considerações finais, né? A análise evidencia o avanço progressivo das ações afirmativas ao longo dos meados do século XX até a virada do século, demonstrando uma crescente valorização da diversidade e da inclusão como princípios estruturantes da educação global. Então, conforme observamos, conforme foi passando o período da segunda metade do século XX, houve avanços significativos, né, pelo menos de documentos normativos, para que impulsionem então os países a estarem adotando então mudanças do seu sistema de ensino voltado para a educação inclusiva, né? A promoção da equidade educacional exige esforços contínuos que assegurem a todos os estudantes condições justas de acesso, permanência e sucesso no processo de aprendizagem. Nesse sentido, é fundamental avançar nas implementações de políticas públicas, práticas pedagógicas inclusivas e investimentos estruturais que considerem as diferenças, sejam essas sociais, culturais, econômicas e territoriais, de modo a reduzir a desigualdade histórica e garantir que a escola cumpra seu papel de espaço democrático, né? Acesso para que todos possam usufruir da educação, né? E aqui estão algumas referências utilizadas para o trabalho. Agradeço a oportunidade por apresentação. Segue aqui meu link, né? Mais uma vez agradecemos aí a CAPES, né, pela bolsa de estudos que proporciona a nós estar desenvolvendo com a pesquisa acadêmica. Muito obrigado.